Esta é a história do dia da Rádio Observador. A crise política nos Açores poderá ter impacto nacional? Mas, Sua Excelência, o Presidente da República tem o poder de antecipar a realização das eleições legislativas regionais, evitando assim perda de tempo prejudicial. A 1 de dezembro, o Presidente do Governo Regional dos Açores admitia aquilo que será praticamente inevitável: a dissolução do Parlamento Regional e a marcação de eleições antecipadas ainda antes das nacionais. A geringonça de direita nos Açores falhou quando estamos a meses de um medir de forças nacional entre esses dois blocos, esquerda e direita. E, nesta altura, ninguém arrisca prognósticos nem para as eleições regionais, nem para as nacionais. Esta crise nos Açores poderá ter consequências nacionais? É uma das perguntas para Rui Pedro Antunes. Vou conversar neste episódio com o editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 5 de dezembro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, temos de recuar aqui um pouco para entender melhor esta história. Afinal de contas, o que é que se passou nos Açores? Bom, não podemos dizer que é um orçamento limiano, mas é um orçamento de terra nostra, porque desta vez falhou a composição do queixo parlamentar e, portanto, o orçamento regional não foi aprovado e isso, obviamente, que traz sempre consequências políticas. E nesta altura, o Governo e o Parlamento Regional mantêm-se em funções? Há hipótese de uma segunda proposta de orçamento do Estado ou não? Olha, Ricardo, ninguém no PSD e na maioria queria eleições já. Queria ir até outubro até para provar a solidez da solução. Isto no PSD regional e no PSD nacional também não, por razões que iremos ver mais à frente. Uhum. Mas, na verdade, José Manuel Bolieiro, na tentativa de salvar, ainda conversou com os partidos. E, de facto, o Chega disponibilizou-se para eventualmente mudar o sentido de voto num segundo orçamento, com mais uma ou outra cedência, mas o PAN, que também seria fundamental, disse logo que não, e como não estava vinculado a nenhum acordo, amigos como dantes, e, portanto, Bolieiro tentou, mas viu-se que era impossível e, portanto, o governo ia entrar em duodécimos. Vai daí, a bola passa para o Palácio de Belém, para Lisboa, está nas mãos do Presidente da República, é assim que estamos agora? Precisamente, Ricardo, quando foi para definir quem era o governo, Marcelo Rebelo de Sousa quis se afastar porque queimava, havia uma solução com o Chega, então disse, é o que está, é o representante da República que tem que decidir. Uhum. Ninguém acredita que o representante não tenha falado com Belém, mas foi isso que ficou. O representante da República é assim uma espécie de embaixador do Presidente da República na região autónoma. É um bocadinho alguém na República que está lá para controlar a região autónoma e por isso é que é quase uma persona não grata em qualquer uma das duas regiões. Ninguém gosta, nem na Madeira nem nos Açores, do representante da República. E na verdade ficou tudo nessa altura nas mãos dele, mas agora a Constituição é bastante clara de que para a dissolução das Assembleias Legislativas Regionais tem que ser mesmo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Será Marcelo agora a tomar essa decisão, é isso? Precisamente, tem que fazer dois processos, muito parecido com a dissolução que tivemos no continente. Ouvir os partidos, coisa que já fez, e todos defendem eleições antecipadas, e o segundo momento é ouvir o Conselho de Estado, que obviamente não tem para ser vinculativo, ou melhor, não vai conseguir travar este terremoto açoriano. Portanto, aqui chegados já percebemos que vamos ter eleições nos Açores, já sabemos quando? Sim, há datas muito fortes, até porque foram as pedidas pelos partidos, só vamos saber definitivamente quando o Presidente marcar eleições, mas no início de fevereiro, dia 4 ou dia 11, neste momento está mais forte o dia 4, para não haver uma sobreposição de campanhas, uma vez que em março, no final de fevereiro, vai começar quase a campanha para as legislativas nacionais. Haver eleições seria em fevereiro? Sr. Presidente. Vamos ver. Seria impossível pensar em ter as duas eleições na mesma data? Impossível não seria, e às vezes as pessoas acham que o eleitorado português não tem capacidade intelectual de fazer essa distinção, mas todos nos lembramos de quando as europeias foram juntas com as legislativas, em que o CDS teve um resultadão
creio que na altura ainda com Lucas Pires, para as europeias, e depois teve o célebre táxi. Portanto, as pessoas sabem bem diferenciar, e nós vemos nas autarquias, a Assembleia Municipal, a Presidência da Câmara, sabem muito bem diferenciar as coisas. Mas os Açores não querem, ninguém quer, e eu percebo, é para terem uma espécie, para firmarem essa autonomia. E, portanto, com todos os partidos contra, mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa quisesse, acho que tinha aqui uma grande dificuldade em justificar isso, uma vez que os partidos é que vão a votos e eles querem todos uma data diferente. E Rui Pedro, perante este cenário de eleições antecipadas, há também algum cenário sobre um eventual vencedor, um vencedor antecipado, ou caminhamos aqui na bruma para falar dos Açores? Temos que lembrar as brumas. Não há muitas sondagens. A julgar pela confiança de ambos os lados, qualquer um pode governar. Estamos a falar de PSD ou PS, não é? Ou PS, mas nos Açores o centro político é muito grande, ou seja, nem a direita do PSD é muito forte, embora o CDS tenha conseguido eleger, ainda haja o PPM, nem a esquerda representa cerca de 10%, não tem nada a ver com a esquerda a nível nacional para efeitos de geringonça. E, portanto, vai depender muito aqui do resultado eleitoral. Se o PS tiver maioria absoluta, naturalmente que governa. O PSD, igualmente. O PSD irá em coligação com o CDS e o PPM. Tiveram 26 deputados, todos juntos. O PS teve 25 sozinho. Estes três partidos, se agora conseguirem mais 3, 29, conseguem ter a maioria. Se não conseguirem, então aí logo se verá o que é que o representante da República, com mais ou menos chamadas para Belém, decidirá fazer, e só aí é que vamos ver quem governa. Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Até que ponto esta crise regional pode ou não contaminar a crise nacional? E aproveitando que vamos parar aqui por uns instantes, fica um pedido: seguir a história do dia, clicar onde diz seguir na plataforma que habitualmente usa para ouvir podcasts. Para nós é uma grande ajuda. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Rui Pedro, ainda não explicaste uma coisa muito importante para percebermos toda esta trama e também para percebermos como chegámos aqui. É que nos Açores havia uma geringonça. Verdade. O Carlos César um dia até chamou a uma geringonça de direita a nível nacional caranguejola. Se calhar podemos uma vez, não então sei se é pelo caranguejo cheio de cor de laranja. Acho que até o próprio PS Açores já está confortável com a expressão geringonça açoriana, mas seja caranguejola ou geringonça... Então explica-nos lá que caranguejola era essa. Era o seguinte, como o PS teve 25 mandatos... O PS foi o mais votado, é isso? Foi o mais votado, ficou em primeiro. E o PST ficou em segundo. Mas com o Chega e a Iniciativa Liberal e o PPM e o CDS, obviamente, acabou por teria a maioria de mandatos. Houve um grande problema, porque a Iniciativa Liberal não se queria juntar ao Chega, o Chega não queria a Iniciativa Liberal, o CDS, idem, aspas, então fizeram acordos separados todos. A coligação fez um acordo com 3 partidos, PSD, CDS e PPM, e depois o PST fez acordos individuais com a Iniciativa Liberal e com o Chega e o CDS também, precisamente para assegurar essa legitimidade. No fundo foi o que foi feito cá pelo PS, quando fez um acordo separado com o PCP e outro com o Bloco de Esquerda. Sim, precisamente. O José Manuel Bolieiro seguiu um bocadinho a estratégia Costa, não é? Foi beber um bocadinho essa inspiração à geringonça, mas depois as coisas acabaram por não correr muito bem. Então, e esse falhanço à direita, não sei se lhe podemos chamar falhanço, mas o que é facto é que o
a proposta de orçamento não passou. Esse falhanço à direita nos Açores poderá agora ser usado pela esquerda nacional como argumento de campanha? Sim, eu acho que há dois grandes argumentos aqui que Pedro Nuno Santos, for o candidato, e eventualmente José Luís Carneiro também, embora não tenha falado sobre isso, que irá utilizar contra Luís Montenegro. Um deles é o grande fantasma, agora se pudesse pôr aqui um som fantasmagórico, do Chega. Vamos pedir ao Diogo Casilha. Isto porquê? Ele vai conseguir. José Manuel Bolieiro, inclusivamente creio até que na altura ao Observador também o disse, que não iria fazer qualquer coligação com o Chega após as eleições. E depois, no dia seguinte às eleições, chegou a acordo com o Chega. Ora, Luís Montenegro tem firmado muitas vezes que não terá qualquer acordo com o Chega. Ora, o PS o que vai tentar dizer é: Luís Montenegro é um bolieiro a nível nacional. E, portanto, pode bem dizer que não agora, mas se um dia tiver entre o poder e o ir para casa, vai fazer um acordo com o Chega. Isto é o que o PS vai fazer. Portanto, logo aqui há um grande argumento. Um outro segundo argumento muito grande é que o Luís Montenegro tem repetido, até para tirar à cara aquilo que António Costa fez, que é: se eu ficar em segundo lugar nas eleições, eu não governo. Ora, José Manuel Bolieiro está a governar e ficou em segundo. E, portanto, mesmo que o Luís Montenegro não tenha nada a ver com isto, que haja autonomia regional, que se afaste o máximo possível do processo, será sempre confrontado com esta situação dos Açores, que é contrário àquilo que ele próprio defende para a situação a nível nacional. Esse pormenor é importante. Portanto, o PSD açoriano, tal como o PSD Madeira, têm autonomia. Portanto, podem tomar essa decisão. O que tu estás a explicar é que essa decisão pode contaminar o PSD nacional. Sim, na verdade, vamos ver, a atual liderança do PSD nacional não quer acordos com o Chega, não significa como a outra não quer. Já disse, com o Chega não é? E nos Açores, José Manuel Bolieiro já fez acordos com o Chega, inclusive para salvar este orçamento eventual segundo, que eu conseguia convencer o deputado do Chega que sobra, porque também ele já perdeu logo metade da bancada, Chega, a mudar a opinião, e não excluem as fontes do PSD Madeira, Açores, neste caso, com quem falámos, não excluem até fazer um acordo com o Chega se for necessário no pós-eleições. Nesta vez nem sequer tem essa contradição. E, portanto, obviamente que isso forçará sempre Luís Montenegro a falar sobre o assunto. E sabemos o que é que o Chega também vai fazer no meio disso tudo, ou não? Bom, o Chega tem sempre uma postura que defende bastante, que é contra o PS tudo, o que for possível. Portanto, se o PS tem de citar para afastar os socialistas do poder na dialética do Chega, eu creio que não será um grande problema. Depois poderá dar problemas mais à frente, até em virtude, André Ventura já assumiu isto, o recrutamento muitas vezes foi feito à pressa para um partido que é novo e as pessoas às vezes são um bocadinho instáveis. Não quer dizer que o Chega à meio não salte fora, mas é mais ou menos confortável para o Chega esta situação. Não, o Chega é aquela pessoa com quem ninguém quer ser visto, portanto não é ao contrário, o Chega até quer ser visto ao lado de quem governa para se credibilizar e mostrar que pode ser uma alternativa credível. Então, e se o PS voltar a vencer as eleições nos Açores, porque venceu as outras, ou pelo menos foi o mais votado, isso poderá ser um impulso também para a campanha nacional? Poderá governar em minoria nos Açores? O que é que o PS vai fazer? O único resultado mau para o PS a nível nacional é levar, e agora permitam-me, nem sei se a expressão é utilizada nos Açores, uma abada nos Açores. Porque se o PSD conseguir a maioria nos Açores, Luís Montenegro pode vir dizer: conseguimos nos Açores e vamos conseguir a nível nacional e não precisamos do Chega e nós com o CDS conseguimos. Tudo o resto é quase uma win-win situation para o PS nacional. Se Vasco Cordeiro vencer com maioria, é bom porque o PS governa, conseguiu maioria e recuperou o poder nos Açores. E Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro podem dizer: estamos de volta nos Açores. Se o PS ficar em primeiro, mas houver uma maioria de direita, o PSD vai governar, Vasco Cordeiro fica mal, depois lá será compensado numa lista para as europeias, eventualmente. Ele já está no Comitê das Regiões, deve ter umas ambições europeias, segundo sei. Mas fica mal o PS Açores porque não governa, mas o PS Nacional pode dizer: estão a ver, aqueles senhores do PSD que dizem que não têm acordos com o Chega, pela segunda vez vão fazer um acordo com o Chega para poderem governar. E, portanto, há 3 situações possíveis, 2 cenários são favoráveis ao PS, um deles é favorável ao PSD, que é ganhar sem espinhas. Então, por tudo isso que acabaste de nos explicar, esta crise política açoriana está a contaminar e vai contaminar seguramente a crise política nacional. É isso, Ricardo. Se as eleições nos Açores fossem no calendário normal,
só em outubro, novembro de 2024, já depois de legislativas e depois das europeias, poderiam ter uma importância lateral. Depois depende muito da conjuntura. Mas neste contexto, a um mês, como é previsível que seja, a um mês das eleições legislativas, obviamente que muito do que se passará nos Açores vai contaminar a nível nacional. Eu diria, para uma imagem que é muito daquele arquipélago, é impossível um terremoto político não se sentirem as réplicas aqui no continente. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia e neste episódio ouvimos sons registados pela RTP. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.